Fala galerinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Wislan Brenner e esse é o quadro Café com Wislan. Roda a vinheta! Nesse quadro nós falamos sobre diversos assuntos relacionados à nossa fé. No vídeo de hoje nós vamos descobrir quais são os deveres dos pais e dos filhos em relação ao quarto mandamento. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo que eu falo sobre o quarto mandamento, corre lá e assiste rapidão, depois você volta e assiste esse aqui, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou no card aqui do lado. Vamos começar falando então dos deveres dos filhos. A paternidade divina é a fonte da paternidade humana. Nela se fundamenta a honra devida aos pais. O respeito dos filhos, sejam eles menores ou adultos, para com seus pais, é nutrido do afeto natural, nascido dos laços que os unem. O respeito pelos pais é feito de reconhecimento àqueles que, pelo dom da vida, pelo seu amor e seu trabalho, puseram os filhos no mundo e os permitiram crescer em estatura, sabedoria e graça. Honra o teu pai de todo o coração e não esqueças as dores da tua mãe. Lembra-te que foram eles que te geraram. Como lhe retribuirás o que por ti fizeram? O respeito filial ele se revela na docilidade e na obediência autênticas. Saca só essa passagem de Provérbios que reafirma isso. Observa, meu filho, as ordens do teu pai e não desprezes os ensinamentos da tua mãe. Servir-te-ão de guia no caminho, velarão por ti quando dormires e falarão contigo ao despertares. O filho sábio é fruto da correção paterna, mas o insolente não aceita a repreensão. Enquanto viverem na casa dos pais, os filhos devem obedecerem a tudo que eles mandarem para o seu próprio bem e o bem da família. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Como falamos no vídeo anterior, os filhos devem obedecer às prescrições razoáveis dos seus educadores e de todos aqueles a quem os pais os confiarem. Mas se o filho se persuadir em consciência de que é moralmente mal obedecer àquela ordem, não faça. Conforme os filhos vão crescendo, eles não deixam de respeitar os pais não, viu? Deve sempre que possível pedir de boa vontade os seus conselhos e aceitar as suas advertências justificadas. A obediência aos pais acaba com a emancipação, mas o respeito, meu amigo, o respeito esse continua para sempre, porque ele tem a sua raiz no temor de Deus, que é um dos dons do Espírito Santo. O quarto mandamento, ele lembra aos filhos adultos as suas responsabilidades para com seus pais. Tanto quanto lhes for possível, devem sempre prestar-lhe ajuda material, moral, nos anos da velhice, nos tempos de doença, de solidão, de desânimo. Olha só o que a Bíblia fala a esse respeito. Filho, ampara o teu pai na velhice, não desgoste durante a sua vida. Mesmo se ele vier a perder a razão, ser indulgente, não desprezes tu que estás na plenitude das tuas forças. O respeito filial, ele favorece a harmonia da vida de toda a família e engloba também as relações entre os irmãos. Sem falar que os cristãos devem ser especialmente gratos àqueles de quem receberam o dom da fé, a graça do batismo e a vida na igreja. Agora sim, hein? Se você estava curioso para saber quais são os deveres dos pais, fica ligado aí, presta atenção, hein? Pois é, a fecundidade ela deve se estender também à sua educação moral e à formação espiritual. Olha só essa declaração Gravissimo Educationis presente no Concílio Vaticano II sobre a educação cristã. O papel dos pais na educação é de tal importância que é impossível substituí-los. O direito e o dever de educação são primordiais e inalienáveis para os pais. Você que está assistindo que é pai e mãe, olhe para os seus filhos como filhos de Deus e os respeite como pessoas humanas. Eduquem seus filhos no cumprimento da lei de Deus, na medida em que vocês próprios se mostrem obedientes à vontade do Pai dos céus. Olha, vai parecer repetitivo, mas é para gravar bem na nossa mente. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos filhos. E o primeiro testemunho dessa responsabilidade é a criação de um lar, onde as regras devem ser ternura, perdão, respeito, fidelidade e serviço desinteressado. Gente, eu não consigo ver um lugar mais apropriado do que esse para a educação das virtudes. Os pais têm a grave responsabilidade de dar bons exemplos aos seus filhos, além de reconhecer, é claro, diante deles os próprios defeitos, porque assim vocês serão mais capazes de os guiar
e também de os corrigir. Pela graça do sacramento do matrimônio, os pais receberam a responsabilidade e o privilégio de evangelizar os filhos. Esse sacramento do matrimônio é muito top, hein? A educação da fé por parte dos pais deve começar desde a mais tenra infância. Os pais têm a linda missão de ensinar os filhos a rezar e descobrir a sua vocação de filhos de Deus. Durante a infância, o respeito e o carinho dos pais traduzem-se primeiro no cuidado e na atenção que consagram a educação dos filhos, para prover as suas necessidades físicas e espirituais. À medida que vão crescendo, o mesmo respeito e dedicação levam os pais a educar os filhos no sentido do uso correto da sua razão e da sua liberdade. Olha, uma coisa que precisa ser dita também é que os pais têm o direito de escolher para os seus filhos uma escola que corresponda às suas próprias convicções. Isso é um direito fundamental. Tanto quanto possível, os pais têm o dever de escolher as escolas que melhor os apoiem na sua tarefa de educadores cristãos. Afinal de contas, eles foram os primeiros responsáveis pela educação de seus filhos. E digo mais, hein? Os poderes públicos têm o dever de garantir esse direito e de assegurar as condições reais do seu exercício. Aí, depois que os filhos se tornam adultos, eles têm o dever e o direito de escolher a sua profissão e o seu estado de vida. Devem assumir as novas responsabilidades numa relação de confiança com os seus pais. Os filhos, de vez em quando, vão lá e pedem opinião para os seus pais, e os pais, de boa vontade, vão lá e aconselham os seus filhos. Mas os pais devem tomar muito cuidado para não constranger os seus filhos, nem na escolha de uma profissão, nem na escolha do cônjuge. E isso acontece, né, gente? Infelizmente. Só que é o seguinte também, esse dever de discrição não os proíbe de os ajudar com opiniões ponderadas. Muito pelo contrário, ainda mais se a questão em jogo for a fundação de um novo lar. Mas lembrem-se, hein? Opiniões ponderadas. Eu não poderia terminar esse vídeo sem falar daqueles filhos que não se casam para cuidar dos pais, ou dos irmãos e das irmãs, ou para se dedicar exclusivamente a uma profissão, ou por outros motivos válidos. Essas pessoas têm uma missão lindíssima e podem contribuir em muito para o bem da família humana. Mas se você achou que só os pais e os filhos tinham deveres, você está enganado, viu? Nesse vídeo aqui, eu falo sobre os deveres das autoridades civis e dos cidadãos em relação a esse quarto mandamento. Tá imperdível esse vídeo, viu? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou no card aqui do lado. E aí, gostou do vídeo? Então não deixa de dar o seu like, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações para você ficar sempre por dentro dos novos vídeos que eu vou postando aqui no canal. Comenta também, fala o que você achou desse vídeo, dos outros vídeos que eu já postei aqui no canal e compartilha para o maior número possível de pessoas que você conseguir e me ajude nesse projeto de evangelização. O conteúdo desse vídeo foi retirado do Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 2214 a 2231, e eu vou deixar o link do Catecismo também aqui na descrição. E é isso aí, galerinha, por hoje é só, nos vemos no próximo vídeo, obrigado por ter ficado comigo até o final, fui!